apresentando esse parêntese, fixa aí a tela dele. Ah, Vai boa, ficar boa, professor. parado. Valeu. Beleza? Ok, Bom, deu, beleza. vamos começar. Vou aqui. Bom, conteúdo programático. Agora a gente vai entrar propriamente no assunto de machine learning. E a proposta é nessa aula e nas próximas duas abordar de forma introdutória problemas clássicos de machine learning. São um problema de regressão, classificação e agrupamento ou clustering. Beleza? Hoje, a gente vai ver dentro do método do problema de regressão, o método mais básico e clássico, que é a regressão linear. Beleza? Para começar, o que é uma regressão linear? Para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho para entender o conceito de correlação linear, que nada mais é do que a verificação da existência de um relacionamento entre duas variáveis. Em outras palavras, dada a variável x e y, quanto que x explica o comportamento em y. Ou vice-versa. Beleza? Então, linear é, a partir dos seus dados, para o melhor ajuste que modela a relação entre a variável independente e a variável dependente. Tranquilo? Qualquer momento, se tiver dúvida, só parar. Então, uma coisa que é importante destacar é que o resultado da regressão linear é sempre um número. E, quando utilizada adequadamente, ela apresenta a tendência, ou decrescimento, do seu conjunto de dados. Então, aqui a gente tem, em vermelho, os dados observados, e em azul, a regressão linear. No caso, a estimativa, a predição que melhor ou essa correlação linear entre as variáveis. Então, a linha traçada pode ser representada pela equação y igual a alfa mais beta x mais epsilon, onde y é variável explicada ou dependente, que o modelo no final tenta prever. Alfa é uma constante que é simplesmente a interseção da reta com o real, e beta a inclinação em relação à variável explicativa, ou variável independente, no caso. E epsilon são os valores residuais para possíveis erros de medição do modelo. Tranquilo? Certo? Agora vamos entender o que é o coeficiente de correlação. Ele mede o grau da correlação e a direção, sendo que podendo negativa é um número que vai de -1 a 1. Quanto mais próximo dos extremos, o maior grau de correlação, da mesma forma como próximo de zero, menor grau de relação. Uma diretiva prática é o coeficiente de correlação está acima de 0,7, que indica uma correlação significativa entre as suas variáveis independentes, x e y. Bom, alguns tipos de aplicação de problemas com pode-se imaginar que você quer em modo isso. No caso, se for acima de 0,7 ou menor do que menos 0,7. Bom, podemos pensar como um problema de regressão que a gente queira saber qual é a velocidade do vento com base na temperatura do ar, umidade do ar ou pressão. A gente pode, a partir desses estáveis independentes, estelar e estimar a velocidade do vento. Outro problema é a estimação de quanto limite, com base nos gastos do cartão do usuário ou do seu histórico. Plano de saúde, criar, a partir do histórico dos clientes, um mapeamento para qual o custo adequado para determinada idade de forma seletiva para a empresa, e o preço da casa com base no tamanho. Hoje a gente vai ação mais voltada a isso, do preço de um imóvel, mas não apenas variáveis tamanho da casa, mas sim localização, alguns indicadores sociodemográficos.
Beleza? Alguma dúvida? O slide está disponível. A gente condensou as 3 aulas nesse mesmo material, mas a ideia é a gente ir abordando um pouco cada tópico. Hoje, regressão, próxima semana, classificação, a seguinte, agrupamento. Vitor, alguma Lucas, dúvida? não tenho dúvida, Oi. não. Só quero falar um negócio massa aqui. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, velho, é que correlação não implica causalidade. Porque tem um site, não sei se vocês conhecem, Spurious Correlations, que ele mostra relações absurdas que, tipo assim, passam muito do 0,7 e que não fazem sentido nenhum. Eu abri ele aqui agora, eu posso até compartilhar a tela para mostrar para vocês, mas tem um gráfico aqui, por exemplo, comparando o número de pessoas que morreram afogadas caindo na piscina com o número de filmes que Nicolas Cage apareceu no ano. E a correlação é absurda, sabe? Aí tem várias coisas assim, por exemplo, tem aqui número de pessoas que morreu enrolada nas suas roupas de cama, com o consumo per capita de queijo nos Estados Unidos. A correlação é de 94,71%. E o gráfico é tipo um em cima do outro, e sendo que não tem causalidade nenhuma, né? Não quer dizer que porque o consumo de queijo aumentou, as pessoas vão se sufocar nos seus bed sheets lá. Você É sabe, só. meu irmão? Efeito borboleta. Pode ser. Mas é absurdo os gráficos quando você olha. Se eu colocar para compartilhar minha tela, sai a sua? Tipo, você tem que fazer alguma coisa depois ou é fácil? Compartilha aí, pô. Deixa eu compartilhar para mostrar. Vai, inclusive, mudando de pau pra cacete. Rapidão. Agora que Dan trouxe esse negócio de se ele compartilhar, outra pessoa não compartilha, nananã. Tem uma plataforma aí que um brother testou recentemente que ele funciona meio que fazendo do monitor como se fosse uma sala em termos geográficos. Então, por exemplo, nesse momento o Dan iria compartilhar a tela dele, a gente ia pegar a nossa carinha, né, nosso rostinho, colocar próximo dele, ia começar a ouvir o que ele tá falando e depois a gente voltava pra tela de Lucas, entendeu? Tipo, diretamente na tela, arrastando nossa. Massa. Porra, Depois massa eu vou mandar pra demais, vocês. É insana essa tecnologia, tipo, é insana mesmo, velho. E é o que? Um cara que você conhece que fez? Não, o brother meu tá, tipo, experimentando, testando no coletivo Tá. que ele faz parte, velho. Insano, insano, insano. Vou mandar no grupo depois pra vocês verem. Mas É free? Falando free. nesse É free. assunto aí, eu tava Vou no. começar a usar. Véi, vale a pena. Fale, Gabi. Foi mal. Tava num treinamento hoje do pessoal lá do trabalho, e aí eles estão fazendo com o Zoom e tal, e aí, tipo, eles também têm uma parada legal que você consegue separar, tipo, aqui, por exemplo, tem 20 pessoas, você consegue separar em duplas, em trios, e aí vai para uma outra sala, ela define o tempo e volta, se você tiver uma dúvida, você levanta a mão, aí o apresentador vai para essa sala, tira a dúvida da dupla e volta e tal, isso é bem legal. Massa. Vocês estão vendo a tela aí? Tô vendo. Tô vendo. Esse primeiro gráfico, por exemplo, é a relação de pessoas que caíram na piscina com o número de filmes que Nicolas Cage apareceu. Que caíram, não, que morreram afogados na piscina, né? Tipo, o gráfico é bem parecido. Não chega a passar de 70%, mas 66,6% de correlação. Aqui é a do queijo que eu falei. Aí aqui é a taxa de divórcio em Maine, que é uma cidade, né? Com o consumo per capita de margarina nos Estados Unidos. Véi, tá falhando muito a sua voz, man. Eu não sei se é minha internet. Olha o gráfico só, que eu só estava explicando ele, mas olha isso, Aqui eu tô ouvindo de boa. 99,26% de correlação da taxa de divórcio com o consumo per capita de margarina. Vai que tem relação. Porra, man, tem que parar de. Tem que parar de consumir margarina pra galera ficar em paz nos casamentos. Exatamente, vai que tem relação. Ô, Dan, tá Mas mudo era isso, agora. vamos voltar. Vou compartilhar aqui. Deixa eu pegar o link. Mandar no chat.
Tô conseguindo ver? Não, tá sem nada. Aqui deu. Aqui tá aparecendo também. Já apareceu também. Bom, na parte prática, de hoje a gente vai ver a regressão linear. Quem quiser copiar, só vir em arquivo, salvar uma cópia no Drive, ou então baixar o Jupyter Notebook, como sempre. Beleza. Quando a gente busca modelar, ver se nossos primeiros se ajustam linearmente, no caso, uma função crescente. E eu vou... O método que a gente vai ver aqui, o que eu acredito que muitos de vocês visto, é outro lance. E vocês devem ter visto em alguma matéria de estatística ou não. A gente vai ver o MMQ, o mínimo, método dos mínimos quadrados. Certo? Então, aqui uma pequena fundamentação matemática, que a gente está querendo modelar com base na nossa função. A gente tem uma observação num dado, e a nossa variável dependente é o que a gente quer estimar, a partir das variáveis independentes x. Uma forma de trabalhar isso é uma abordagem matricial, onde para cada dado, cada variável dependente associa um peso, W, e a partir desse peso a gente quer minimizar o erro para encaixar a melhor reta que se ajusta, a partir das nossas variáveis independentes x, beleza? Para, posteriormente, poder inferir a partir do modelo da regressão para qualquer dado de teste. Tranquilo? Uma forma de observar isso indicando, a gente tem, no caso, o nosso modelo x matricial, uma matriz de pesos, e a gente associa um epsilon para modelar o nosso resíduo. Uma forma de encarar esse problema, a gente pode pensar como a minimização de uma função custo qualquer, para indicar um pouco como é abordado no Deep Learning, que nesse caso, o nosso erro seria o erro quadrático, no caso, o resíduo ao quadrado. Epsilon transposto epsilon. Então, a gente apenas reescrevendo essa equação matricial, derivando para encontrar o ponto de máximo, o mínimo, derivada igual a zero, a gente consegue checar no ponto de mínimo e isolar o vetor dos parâmetros W pela equação x transposto x, a inversa disso, vezes a transposto das variáveis dependentes, vezes y. Então, esse é que a gente tem uma suposição aqui, que a gente está trabalhando com uma variável em uma distribuição normal de mesma variância. Então, nem sempre vai ser o caso, mas a nível de teste é um bom ponto de partida, certo? E aqui embaixo a gente tem um exemplo de como implementar isso utilizando NumPy. Foi apresentado logo nas primeiras aulas. Ô Lucas, rapidão. A gente só trabalha com a primeira derivada ou a segunda também entra? A segunda também entra. Se a gente derivar é porque a gente... Não. É porque eu tava só ouvindo você. É porque, tipo, pelo que eu lembro de otimização, para satisfazer as condições de KKT, a gente tem que pegar a primeira e a segunda derivada para ver o ponto de inflexão se a gente não tá numa cela de cavalo, né? Aham. É isso que a gente fala aqui, ó. Nessa linha eu me passei e não comentei. Mas não, porque eu tô ouvindo aqui. E deixa eu ver se eu consigo dar zoom na tela também, velho. Porque tá foda, que tá pequeno. Tá pequeno? Tá, velho. Vê se tem como você aumentar. Porque pelo que eu ouvi, você só falou da primeira derivada. A primeira derivada, se eu não me engano, ela vai dar os pontos. Ela vai dar alguns pontos possíveis que podem ser factíveis ou não. Ela dá o ponto que você não sabe se é máximo ou mínimo da sua função.
Isso. E aí, a segunda derivada que você consegue definir que é o mínimo ou máximo da sua função. Uhum. E como a gente está fazendo abordagem matricial, a segunda derivada vai dar 2 vezes transposto x transposto vezes x, que é definida se as colunas forem independentes, como foi o caso da nossa modelagem, entendeu? Uhum. Não, essa parte de matriz não é grilo, não. Eu tava pensando só na teoria mesmo, que tem que ter a segunda derivada, né? Senão a gente Tem. acaba. Beleza, valeu. Beleza? Aqui eu mostrei um exemplo de como implementar isso. O conjunto de dados que a gente vai trabalhar, por exemplo, é o conjunto Boston, que consiste de 506 amostras contendo 13 atributos relacionados ao valor médio da casa em $1.000. E agora a gente vai fazer uma pequena exploração para entender o que a gente consegue inferir. É um dado que está disponível tanto no Kaggle quanto pela própria biblioteca sklearn. Vou falar um pouquinho mais, que é o que a gente vai utilizar nas próximas aulas. Dos atributos que a gente tem nesse conjunto de dados tem a taxa de crime, tem uma variável indicando se a casa é próxima a um rio ou não, concentração de nitrogênio, número de quartos, proporção dos donos da casa, com base no ano 1940, enfim, tem uma série de variáveis e atributos aqui. Disponível a sklearn. Vou fazer um parênteses sobre essa, que é o que a gente vai utilizar nos próximos encontros também. É uma biblioteca open source para machine learning que agrupa uma série de funcionalidades, diferentes métodos de classificação, regressão, agrupamento, redução de dimensionalidade dos problemas, permite você fazer uma melhor otimização dos parâmetros e transformação dos dados. Hoje, eu fiz essa fundamentação matemática, eu mostrei, para caso a gente quisesse construir ritmo do zero, mas para a gente ganhar tempo, a gente já vai utilizar a classe do módulo sklearn. Então, basta você aqui indo importar a função para o nosso conjunto de dados, o sklearn.datasets. Tem um outro que permite fazer a divisão em conjunto de teste e treino. A gente no linear, para fazer a regressão que foi apresentada. E como métrica, a gente vai utilizar o erro quadrático, médio, e o erro absoluto. Beleza? Então, aqui, para explicar o train test split, ele basicamente vai pegar as suas variáveis que você passar, dividir com base na quantidade definida. No caso aqui, a gente está dividindo 20% das variáveis x e y como teste. E o random state é para você conseguir replicar os dados. É a seed do algoritmo de geração aleatória. Certo. Uma vez que a gente carregou os dados, a gente vai utilizar o pandas para carregar e utilizar algumas que simplificam e já geram alguns gráficos interessantes, já fazem uma inferência estatística. Então, aqui a gente está passando para construir um data frame, passando os dados e as colunas. Lucas, só uma coisa, eu estava lendo a definição matemática, não sei se você falou ou não, mas esse dataset é o que de Boston? E é um dataset que busca prever o custo da casa, com base nessas variáveis. É o mesmo que foi usado na última aula, não? Acredito que não. Não é o mesmo. Beleza. Aqui é o de Boston, lá, o da última aula foi Melbourne. Beleza? Então, aqui eu criei o data frame, a gente vai inspecionar os valores.
Então, a primeira forma é utilizar o método describe. Como prática, a gente já consegue saber quantas ocorrências tem, qual é a média, o desvio padrão, e começou a mínimo, máximo e os quadrantes dos dados. Como a gente viu no tratamento de dados, é sempre saber se tem dados faltantes. Então, aqui a gente já tem o ISNO, está verificando se tem algum parâmetro não definido e fazendo a soma entre as colunas. Lucas, Lucas, você pode explicar de novo essa parte dos quadrantes? Não saquei para que serve isso. Esse 25, 55, 50, 75. Que informação ele traz sobre os quadrantes? É a distribuição de como o seu dado está. Ela é um pouco diferente, por exemplo, é a diferença entre uma média e uma medida. A média é um valor absoluto, certo? Que você tira dos seus dados. A mediana vem em relação à sua distribuição. Então, aqui, por exemplo, se você quisesse fazer aquele box plot, não sei se você se lembra, que é uma caixinha, Sim, ele sim. é feito na sua distribuição. Então, que se você alinhasse todos os seus dados, decrescente, 25% dos dados estão nesse valor. 50%. Isso permite ter uma compreensão melhor. Porque, por exemplo, a média, se eu tiver um valor absurdo, seja muito alto, ele carregaria a média para cima, entendeu? Entendi, valeu. Mas isso é para quê mesmo, Lucas? Que agora eu me perdi. Isso permite você ter um cumprimento, você compreender melhor como as suas variáveis estão distribuídas. Uma média de padrão, uma primeira instância, já permite você compreender. E o 25 é se você tem uma dependência maior, como esses dados. Os quartis. Vocês estão me ouvindo? Então, Entrou uma chamada aqui. Estão me ouvindo agora? Pode falar. tô. Os quartis só estão indicando assim, ó, qual é o valor, tipo assim, 25%, tá ali 0,082045, ou seja, 25% dos seus dados estão abaixo disso. Tá? O dado que corresponde à posição de 1/4 dos seus dados, de 0 até 1/4, é esse valor. Aí 50% é o 0,25. Entendeu? É para você ver quanto por cento está em cada quadrante, em cada quartil do seu negócio. Então, por exemplo, se a gente essa coluna ZN, por exemplo, a média é 11. Mas 50% dos dados tem como valor 0. Tem um valor ou mais que é 100, carrega essa média, entendeu? Tá, então no caso, o ideal desse sistema, né, desse modelo, é para a gente poder eleger qual é o melhor estimador que a gente vai usar? Não, esse método, ele exibe para todas as suas variáveis, todas as suas colunas do seu data frame, algumas métricas estatísticas, que permite você entender melhor como está distribuído. Uhum. Aqui a gente não está selecionando nada ainda, mas aqui a gente conseguiria ver se tem algum dado faltante, qual é a média. Por exemplo, se a gente observasse essa coluna Chas aqui, eu não sei se é um bom exemplo, ela é um mapeamento de uma variável categórica, mas a partir da análise de desvio padrão, a partir de você já poderia ter algumas inferências se essa é relevante ou não, se seria grave eu eliminar ela na minha análise. Então a gente está pensando em variáveis tais quais a gente vai eliminar para poder calcular algum tipo de correlação. Sim, a gente está fazendo uma análise exploratória, tentando entender um pouco melhor qual é o nosso conjunto de dados. Entendi. Isso, eu acho que não é só questão de exclusão, mano. Tipo assim, você consegue ver, por exemplo, esse dado que ele mostrou aí, foi muito bom, você consegue ver que não é uma distribuição normal que tem aquele lá, que tá com... que a média deu 11, só que quase todos os dados são 0. E você vê que ele não é uma distribuição normal só olhando o quartil, sem precisar plotar gráfico nem nada, entendeu? Se plotar, é uma métrica a mais para você poder analisar seu gráfico antes de plotar e tudo que é coisa assim.
Entendi. Pelo que eu entendi, por exemplo, vamos supor que a gente quer prever esse ZN aqui. Se todos os meus dados aqui estão entre 12,5 e 100. Se eu encontrar o ZN1, eu vou achar extremamente estranho, mesmo sem ter usado nenhuma métrica para analisar se meu modelo bate ou não. É tipo isso? Poderia ser uma aplicação disso, por exemplo? Calma, estou pensando. Sim, No primeiro momento aqui, a gente está buscando entender quais são os dados que a gente tem disponível e como eles são distribuídos. Beleza? Isso pode servir para a gente mapear se tem algo que é relevante ou não para eliminar, poderia ser. O primeiro passo que a gente tem, normalmente, quando a gente vai ter algum problema, é entender o conjunto que a gente tem disponível como dado, certo? Dentro disso, a primeira é ver as métricas e estatísticas. O segundo é ver se tem algum dado faltando, que cobre um pouquinho o que Karine falou no último encontro. Uma outra é ver o número de dados únicos. Então, isso aqui poderia ser um indicativo se tem algum dado categórico ou não. Por exemplo, esse chás aqui tem valores. A gente tem 506 amostras, e ele tem 2 valores, e você já tem um sentimento que é um dado categórico. Não tem um espaço contínuo de possíveis. É discreto. Beleza? Uma diretiva prática, Karine falou, normalmente é você só tem interesse de trabalhar com variáveis categóricas, fazer algumas transformações para incluir, se a sua cardinalidade, o número de dados, o número de categorias não for muito elevado. Porque senão você está aumentando demais a complexidade do modelo. Por exemplo, não seria interessante para a gente trabalhar como uma variável categórica. Até pelo nosso problema, mas imaginem, só olhando friamente, se a gente fosse trabalhar na idade como categorias importantes na predição do valor, a gente transformaria uma única coluna com 356 valores em 350 colunas. Então, a gente estaria alterando a dimensionalidade dos dados. Beleza? Lucas, eu poderia definir, por exemplo, essas variáveis categóricas, eu poderia definir a idade em grupos, tipo criança, jovem, adolescente, adulto? Poderia. Poderia, tá. Não que seja o melhor nesse exemplo, só que existe essa possibilidade. Eu posso, tipo, determinar, de 0 a 10 anos, eu vou jogar numa categoria, não que seja relevante nesse exemplo, mas eu poderia fazer isso, para determinar. E essas métricas, essas distinções, podem ficar completamente podem influenciar no resultado. Beleza? Eu plotei esses 2 gráficos para a gente ver que, nesse caso em específico, a gente não precisa se preocupar com nem com dados faltantes, nem com dados categóricos. A gente não tem um número expressivo de variáveis categóricas que poderiam estar sendo mal interpretadas. A gente só tem uma na realidade, que é esse chart, que está separado. Gabriel, esse negócio que você falou de jovem e tal, eu acho que é um exemplo muito bom, porque assim, quartil não quer dizer quantas amostras estão lá para trás. Tipo, não é o número de pessoas, é o valor mesmo, sabe? Ou seja, se tem lá pessoas de 0 a 112, de 0 a 100 anos, o 25, o quartil 25 ali, vai ser 25, independente de quantos jovens ou quantos adultos ou quanta coisa tem. Então, eu acho que é um exemplo bom para mostrar para que serve isso aí. Então esses 25, 50, 35 é posicional mesmo, é a posição. Tipo, eu tenho uma lista, esse aqui é o 25% do... Não, ao contrário, não é posição, é valor. O ponto valor que marca mesmo. 25% é essa idade, é posição. Isso. Não é posição. Beleza. Podem ter 300 pessoas abaixo de 25 e só 5 acima de 75. Mas o que importa é o valor mesmo. Entendi. Eu queria fazer outra observação também. Man tinha perguntado qual era o principal objetivo de você ver esses dados aí que está mostrando, né? No caso do Describe. Quando eu vou fazer análise exploratória,
a primeira coisa que eu vejo em relação a esse describe é o seguinte: se a minha média, a minha mediana e a moda dos dados numéricos eles estão iguais. Porque isso é um forte indício de que minha distribuição é normal, certo? Uma distribuição normal segue esse padrão. A outra coisa que eu vejo é em relação ao desvio padrão, o valor do desvio padrão em relação à média. Se eu tenho uma média de, por exemplo, 3,5 e um desvio padrão de 2, significa dizer que meus dados estão muito dispersos, certo? E o outro indício também que eu acho muito importante fazer é a diferença entre o 75% e o 25%, porque isso daí mostra exatamente o tamanho do blockplot. E quanto maior, mais disperso ele é. Então, provavelmente, a sua distribuição normal ela está mais prolongada, né? A cauda dela está mais prolongada. Pronto, agora eu entendi. Muito obrigado, Túlio. Muito obrigado. Agora eu entendi. Só dizer a pessoa errada, foi Deco, não foi Túlio. Mas foi muito boa a explicação. Valeu. Deixa eu recapitular aqui. Então, permite fazer essas inferências que o André colocou. No segundo momento, a gente pode entender a questão se tem dados faltantes, se tem variáveis categóricas a serem levadas em consideração. Eu tinha perguntado mais cedo o que é variáveis categóricas. São variáveis que normalmente... Na galera já explicou já. Eu acho que eu não assisti a última aula, eu acho. Beleza. Vou seguir. Numa segunda, a gente pode ver a distribuição. No caso, o Panda, essa matriz foi meio poluída, só quis mostrar a funcionalidade. Aqui, esse plot gigante mostra... ele plota o ponto para cada valor do dado, duas variáveis. No caso, a gente pode ver a correlação entre duas variáveis aqui. Então, seja como varia a relação ao CRM, se não me engano, a taxa de idade, como varia o nosso valor final, que é o MEDV, em relação às outras variáveis. Então, aqui, esse plot, deixa eu ver se eu reduzo ele um pouco aqui para facilitar a interpretação, rapidinho. Selecionar... Olha o que eu seleciono. Vou pegar esse RM. Age. Diz. Segundo. Bom, então, para cada ponto de dados, a gente está vendo aqui a variável RM, o produto dela em relação à variável age, a idade. Beleza? Isso já permite você ter que é o seu histograma, a sua distribuição. Isso já permite você ter uma outra inferência de como essas variáveis estão relacionadas. Para o nosso problema, boa parte dela a gente não vê um comportamento, certo? Em outras, por exemplo, essa aqui, a gente pode imaginar uma reta aqui, uma reta decrescente, podendo explicar esse comportamento entre a idade e DIS, que eu já não lembro mais o que é. Essa é outra forma de você analisar seus dados. Claro que quando você tem muitas variáveis, muitas colunas, muitas variáveis, fica difícil você interpretar, mas isso poderia ser um critério para a gente eliminar alguma coluna, escolher sobre qual a gente pode trabalhar. Tranquilo? Estão me ouvindo? Então, qual você eliminaria aí, Lucas? Tipo, olhando assim. Por exemplo, eu poderia pegar uma variável importante,
a gente analisando a coluna do nosso alvo, que é o custo, a gente vê que tem uma forte correlação linear aqui entre RN e o preço. Lucas, tem como você mostrar aí que eu não sei onde é RN e onde é o preço na sua tela? É onde está meu mouse. Calma. Vixe. Aqui, tá vendo? Não. Variável. E essa daqui eu consigo ver uma Eu não tô vendo o mouse, não, velho. Eu não tô vendo, linear. não. Eu vou plotar. Rapidinho. As duas que eu vi aqui. L, stat, medv. Melhorou? Qual é que você falou da correlação? A da esquerda, a do meio, a de cima? Essas duas aqui eu vejo uma correlação linear com custo. Você não consegue ver uma tendência crescente aqui e na outra decrescente? Sim. Uma outra forma, a gente poderia plotar a correlação entre essas variáveis. F, for. Aqui ele está calculando a correlação entre cada variável que está sendo plotada aqui. E, por exemplo, eu poderia passar a média que eu quero, como eu falei no slide, maior que 0,7. Aí ele ia retornar um booleano de todas as variáveis. A diagonal é a correlação entre ela mesma, vai ser a máxima, né? A autocorrelação. Então a gente vê. Tem correlação entre as do Max e RAD. Eu estou mostrando algumas intuições sobre como você poderia fazer a seleção e entender o comportamento do conjunto de dados. Fala, Daniel. Cara, eu ia perguntar o que ele considerava como verdadeiro e falso, mas agora eu já vi, ele que é maior do que 0,7 correlação, não é isso? Isso. No caso aqui, eu tenho aqui o ideal, como tem dois sentidos, eu poderia colocar um ou aqui, para pegar o negativo também. Aí é igual. Com webs, ABS, absoluto. É verdade. Tá bom. Menos 7. A gente viu aqueles dois ali, eles satisfazem esse critério, tanto o LA quanto o RM. Cadê o RM? Enfim. Outra função interessante uma funcionalidade interessante que o Panda já fornece é o histograma. Então, já permite você ver como é a sua distribuição, certo? Então, aqui eu só pedi para pegar a série da valor, que a gente busca o custo da casa, e estou pedindo para reagrupar em 20 categorias. Então, ele já vai calcular e mostrar o histograma. Isso tem uma outra inferência de como está a distribuição dos valores dos seus dados, a distribuição dos seus dados. Certo? Uma vez que explorou um pouco, aqui o intuito foi dar uma noção de como interpretar um pouco e analisar seus conjuntos. Claro que você pode ir um pouco mais a fundo, você poderia fazer um reagrupamento para entender como reagrupar os seus dados podem influenciar no valor, pegando um pouquinho do que eu falei na aula de pandas. Mas, para o intuito aqui, agora a gente vai tentar ajustar. A gente vai ajustar, mandando todas as disponíveis. Então, aqui eu não vou selecionar apenas 4 colunas, 5 colunas, para ajustar o modelo linear. Certo? Então, eu não estou me preocupando muito em fazer uma seleção das variáveis aqui.
Como é que eu faço com a biblioteca sklearn? Eu seleciono o modelo, faço uma instância do modelo que eu quero. Então, aqui é o quê? E aí o modelo, eu utilizo o método fit para ajustar. E para seguir uma prática, como antes eu separei com treino e teste, eu só vou ajustar meu modelo com as variáveis do conjunto de treino. Lucas, nesse caso você está usando todas as variáveis, independente se você achou que ela tinha correlação ou não. É isso? É isso. Eu mostrei para dar algumas intuições, mas eu não estou me preocupando nesse momento. Certo. Estou usando tudo que eu tenho. Em relação àquelas duas lá, daquela matriz, como é que você acabou inferindo que elas têm uma correlação alta mesmo? Porque deu falso pra caralho aí, né? Eu faço, sim. Então, tipo, não tem correlação. Tem uma correlação fraca. A questão é que Não, aqui, por exemplo, a gente já Tá, não tem uma consegue. correlação fraca. Mas beleza, a gente não tinha visto que a correlação, ela pode ser encarada como um número. Como é que eu pego dessa matriz aí e calculo o número, por exemplo? mano, eu entendi sua dúvida. É o seguinte, são duas coisas diferentes aí, ó. A gente tem, nessa matrizona aí embaixo, desce aí, Lucas, rapidinho, para esse, onde tem os true e false. Isso Aqui. é a correlação entre cada uma dessas variáveis. Ó. Por exemplo, na primeira ele está vendo a correlação entre cream e cream. Na segunda, entre ZN e ZN. Aí, tipo, na primeira coluna, na segunda linha, é entre cream e ZN. Entendeu? Entendi. E aí ele está vendo se essa... Eliminando a diagonal principal, porque vai ser ela por ela mesma. Ah, tá, Isso, agora eu entendi, ó, exatamente. entendi. Exatamente. E Então a gente aí entendi. ele está vendo se essa correlação... O true and false é só se a relação é maior que 0,7. Aí sobe ali no gráfico, Lucas, de novo, para ficar mais claro. O maior, esse aqui? Pode ser sim. Esse gráfico também é a correlação entre várias variáveis. Bota no maior, porque esse aí não vai dar para ver nada. No maior que eu digo é com as figuras maiores, não com mais variáveis. A diagonal principal, de novo, é a correlação dela com ela, ou seja, vai ser só o histograma dela. Já, tirando a diagonal principal, é cada uma das variáveis em relação à outra. Nessa última aqui, na última linha, primeira coluna, a gente vê que aproxima uma reta. Então, provavelmente tem alguma correlação entre elas, porque quando o x está aumentando, o y também está. E a correlação vai Ah, ser tá. justamente o valor que vai ser entre cada x e cada y. Tipo, quando você está aumentando um x, quando está aumentando um y. Essa vai ser a correlação. Entendi. Se tiver uma Pô, reta perfeita, a correlação vai ser 1. entendi. Massa. Obrigado. Nada. Outra observação também, em relação a isso aí. É importante você ver que se a correlação entre duas variáveis for igual a 1, desconfie. Porque o que é que acontece? Quando você coloca variáveis que a correlação é muito forte, a ponto de chegar a 1, isso significa dizer que às vezes você está colocando duas variáveis iguais. Por exemplo, digamos que você quer treinar o seu modelo e você vai colocar lá faixa etária e idade. Isso é a mesma característica para as duas variáveis. E o lado negativo disso é que você vai deixar seu modelo muito tendencioso. Você vai estar utilizando duas variáveis que representam a mesma informação para fazer um modelo, entendeu? Então, essa etapa de análise exploratória é também importante para você selecionar quais variáveis você vai utilizar depois para fazer, nesse caso, o modelo de regressão. Isso. E elas não precisam ser nem iguais, elas podem ser só relacionadas, tipo, sei lá, pode ser massa e peso, entendeu? Desde sendo de planeta, eles vão ser iguais, ou então pode ter uma variação pequena, sei lá, se você relacionar pressão com alguma coisa. Então, várias vezes, em vários datasets que a gente usa, aparece correlação, tipo, muito alta, que é só a mesma variável apresentada em modelos diferentes. Em controle, a gente vê bastante isso também, mano. Tipo uma medição que a gente está pegando ali um transdutor e que está representando aquela mesma zorra ali algum fator multiplicativo. Levei fé, entendi. Valeu, velho. Brigadão mesmo. Valeu, André. Obrigado, Dan. Valeuzão. Valeu. Ana Paula fez uma pergunta aí agora. Vamos ver. Ah, não tá vendo. Desculpa, pergunta claro para mim. A validação e a teste de modelos são diferentes.
porque o R2 é diferente, são conjuntos diferentes. Isso aqui é um pouquinho mais para baixo, só continuando. Aqui eu instanciei o modelo que computa a regra e ajustei aos conjuntos de treino. Então, o R2, que é uma forma de verificar o ajuste do modelo, ele é diferente entre o conjunto de teste e treino justamente porque ele foi ajustado no treino e eu estou fazendo a inferência de o quanto meu conjunto, minha regressão linear feita com o treino pode explicar os de testes. São dados nunca vistos durante o meu modelo de regressão. Ficou claro, Ana Paula? Vou botar aquele sonzinho do grilo pra tocar. São dados diferentes. Mas aqui a gente não está usando validação, não. A gente está usando treino e teste. A gente separou 80% dos dados para treinar e ajustar a regressão linear, a reta, e com base nessa reta a gente está calculando o valor do conjunto de teste. Então é esperado que seja diferente. Claro que a gente quer que se aproxime de 1. Então, uma comparação visual aqui, o que eu estou fazendo? O modelo de regressão linear e estou falando para ele predizer em cima do conjunto de teste. Então, essas aqui são minhas previsões do modelo. E eu estou pedindo para plotar o valor real do meu conjunto de testes no meu valor predito. Certo? Então, em pontilhado, a gente vê o ideal, que é a reta onde o valor é igual ao real. Então, a gente vê que a boa parte dos dados está próximo. Claro que nunca vai bater os 100% lá. Até porque o problema não é descrito 100% linearmente. Entendeu? Então, aqui, por fim, eu plotei as métricas. Então, a forma de interpretar isso aqui, que é a média do erro absoluto. Então, quer dizer que, em média, a gente erra $3.000 entre a predição do nosso algoritmo e o valor real da casa. Essa é a forma de se analisar. Outra forma de analisar, aqui eu estou só pedir para eu plotar o gráfico de barras entre a predição e a real para a gente ver visualmente essa diferença. Então, a gente vê que uma amostra aqui foi completamente equivocada. O valor predito foi negativo. Mais alguma dúvida, pessoal? Lucas, não entendi. Eu tenho uma... Pode falar. Fale, Daniel, que é do assunto, a minha dúvida é anterior. Pode falar aí. É porque eu me perdi um pouco, que eu estava dando uma lida aqui em outra coisa. A gente já treinou a regressão linear, ou seja, a gente achou uma reta, que essa reta, essa aí, né, que você está mostrando agora. Não, eu não plotei a reta que a gente achou. Certo. Essa reta que estava ali agora é o quê? Essa reta é a comparação entre o valor e o valor real. Então, essa diagonal é o caso real que mostra seria 100% da nossa predição. Então, quanto mais os pontos se aproximarem, melhor a nossa predição. Sim, certo, beleza. Agora, voltando ali naquele gráfico que a gente estava, que deu um valor negativo. Desce ali para eu poder falar.
O Lucas. quê? Desce aí naquele gráfico. O de Nesse barra. gráfico? O de barra que deu valor negativo, que você falou que não fazia sentido e tal. Sim. Provavelmente, é porque eu quero que você plote a reta para a gente poder ver, mas provavelmente isso aconteceu porque a gente tem um valor de B, porque nossa reta é um AX mais B que a gente achou, não é isso? É isso. Aí, a nossa inclinação provavelmente é muito baixa e a gente tem um B pequeno, e por isso que quando a gente teve um valor bem pequenininho, o nosso valor ficou negativo. Mas não é que esse valor está irreal com o modelo. Com o nosso modelo, o modelo que a gente usou, ele é um valor errado, mas válido. Não é isso? É isso. E até porque o modelo não viu na hora do seu treinamento. Sim. Então ele não levou em consideração no ajuste. Não, beleza. O que eu ia perguntar é se na biblioteca a gente consegue abrir esse modelo aí de regressão linear e ver exatamente o que ele está fazendo, tipo, matematicamente. Eu consigo ver lá na biblioteca essa função? Você consegue ver a implementação dela, sim, mas o que ela está implementando, no final das contas, é uma fundamentação matemática. Deixa eu olhar se no help eu consigo aqui no Não, Colab. sim, mas se for, por exemplo, uma outra função, se for uma outra função aleatória que talvez eu não tenha, tipo, um conhecimento, porque regressão linear a gente conhece e tal, mas se for uma outra função, eu posso ir lá e olhar e entender matematicamente o que ele está fazendo, até para, sei lá, pensar se aquela função é válida ou não para o meu modelo, por exemplo. Sim. Mas eu consigo, o negócio é só querer olhar mesmo, porque eu tenho isso de querer olhar as funções e o que está acontecendo lá. Gabi, pelo que eu já vi das funções, a gente não tem a definição matemática assim, a gente tem como é a implementação dela em código, entendeu? Aí, para a definição matemática, eu teria que olhar em outro lugar, as poucas que eu já usei. Na verdade, na verdade, você tem sim, Daniel, esse help aí. Geralmente, a grande maioria das funções, eles mostram como é que é implementado. Agora, é claro que, por exemplo, quando você vai ver um modelo mais complicado, tipo um SVM da vida, você tem que saber como é que funciona a parte matemática dele, né? Mas ele tem um help lá que explica cada hiperparâmetro, entendeu? Agora, é Não, claro que você tem que ter conhecimento de como é que o cálculo está por trás, né? sim, é justamente o que eu disse, os hiperparâmetros sim, mas, por exemplo, esse que é um caso simples, que é a regressão linear, ele não vai dizer que é a segunda derivada que a gente vai usar e tal, que nem foi explicado na parte matemática, entendeu? Sim, Pelo sim, menos mas pelo é que eu já vi. tipo, se você olhar, tipo, lá algum algoritmo de otimização, talvez ele também não te diga no detalhe o que é, mas ele fala, estou usando um método tal, função tal, ou uma função de tal tipo. Então, é mais isso do que querer ver passo a passo a definição matemática mesmo. Só para ter uma ideia do que está se tratando ali. A linha da célula. Essa célula. Marcos, nessa linha aqui, eu só pedi para. Eu criei uma estrutura com o valor real e o previsto, só para poder ganhar tempo e gerar esse plot de forma automática pela biblioteca Pandas. Então, peguei os dados e chamei o método de plot. Só foi para ganhar tempo, entendeu? Criado por mim mesmo com a Matplotlib. Uma coisa legal é que no Jupyter Colabs, qualquer ou função que você quiser implementar e ver, se você coloca uma interrogação, ele gera o docstring, no caso, tipo, a documentação, e a maioria, quando você coloca dois, você vê a implementação. Não sei se você consegue ver a implementação completa aqui, eu colocando a da regressão linear, ele vem explicando o parâmetro, e até vem os atributos e exemplos. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui do lado. Está conseguindo ver? Se eu colocar duas interrogações, ele mostra a implementação. Tô vendo sim. Beleza.
Como próxima etapa, eu coloquei aqui que, por exemplo, poderia testar outro método de regressão, como uma regressão polinomial, árvore de decisão, máquina de vetor por suporte, a SVM, que o André mencionou. Ou então, trabalhar um outro conceito de regularização, que é mexer no problema de optimização, mexer um pouco com os pesos. É um pouco mais complexo que eu abordei nessa apresentação, entendeu? Então, aqui vai para um link de um artigo onde ele compara com esse set a influência da regularização. Quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso, pode ser um começo. Bom, foi isso que eu pensei para hoje. Alguém tem alguma dúvida? Quer rever alguma coisa? Seja dessa aula quanto das outras aulas? Não, achei que foi bem legal hoje. Acho que a galera interagiu bastante. Foi bem produtivo. É isso, eu também acho que hoje a aula foi bem melhor do que todas as outras, porque teve essa interação, e eu peço que a galera faça, porque, tipo, por exemplo, hoje, esse negócio que eu puxei no começo, foi para ver se a galera ia interagir, sabe? Tinha algumas coisas que eu já sabia e tal, mas foi para ver se a galera ia interagir mais, porque é o que faz a aula ser realmente, tipo assim, acaba sendo bem mais produtivo pra gente, se a gente interage e tal. Porque a pessoa que tá lá ensinando, ela aprende bastante ensinando. Agora a gente, se ficar sentado sem falar nada, assim, a gente acaba não aprendendo tanto. Eu preciso ler a documentação das paradas, porque eu tô boiando, assim. Pelo que a galera explicou, beleza, eu entendi, mas eu tenho que praticar. Eu vou praticar, porque como eu perdi a última aula a semana passada, essa semana e a semana passada foi uma merda, eu tô aqui hoje meio que de gaiato, então eu vou pegar a última gravação, vou dar um gás e para poder estar na mesma página, entendeu? Em relação à teoria de regressão linear e otimização é de boa, a questão não é essa. Mas eu vou dar uma olhada, valeu. Beleza. Só mais uma coisa em relação à regressão linear, é que é o seguinte, na verdade não só em regressão linear, mas em todos os modelos, né? Dificilmente você vai fazer um modelo de machine learning, seja por regressão linear, seja um KNN ou qualquer outro tipo de modelo que você vai utilizar, e fazer isso aí que o Lucas fez apenas uma vez, né? Geralmente você seleciona as suas variáveis que você acha que vai estar bem no modelo, aí você executa e vê seu grau de acurácia. Importante ver também a variância dos dados, né? E aí, no segundo modelo, você muda algum hiperparâmetro, então você exclui ou inclui outra variável e vai... esse é o tipo de forma para você otimizar o seu algoritmo, né? Então, no final das contas, claro que você tem um forte indício do que te indica o que é que vai ser melhor, o que é que vai ser pior, mas você tem que experimentar bastante antes de tomar uma decisão, né? E, no fim das contas, também, foi importante até o que o Lucas trouxe também, isso de mostrar lá o histograma, né, que estava... O histograma não, aquele último gráfico ali, Lucas, se eu puder voltar, o que estava com valor negativo. É sempre importante a gente saber o que é que a gente está querendo prever, né? Como, por exemplo, ele aí quis prever preço de casa. Então, o modelo que você fosse entregar, seja para você publicar, ou seja o que fosse, teria que filtrar esses dados, né? Então, ele deveria colocar, por exemplo, ali uma condicional, falando que os valores que são negativos seriam, sei lá, automaticamente zero, digamos. Porque isso é impossível de acontecer, né? Assim como também, por exemplo, se você quisesse prever coisas físicas, né? Concentração negativa, são coisas impossíveis. Temperatura na escala Kelvin também é outra coisa que é impossível. Então, essa parte da análise crítica também é muito importante, tanto antes, durante a construção do modelo, quanto depois, para você ver se os seus resultados fazem sentido com a realidade. Boa demais, né? Isso em tudo, né, velho? Eu peguei Física 3 com o professor, que ele disse que
a galera tipo, de elétrica, que é a maioria da galera que está aqui, e eu incluso bastante nisso, faz conta, e várias vezes não sabe o que está fazendo. Ele falou de um caso lá de um cara mesmo que ele mandou projetar um chuveiro que saísse uma certa temperatura, o cara fez todas as contas certas, mas o tanto de água que precisava era uma cachoeira. Ou seja, não rola, né? Aí é bom. Vai pra Itaipu, pô. Foi que nem Munhoz pediu pra gente calcular por de uma potência lá que acho que nem o Brasil inteiro já era a potência que ele queria pra alimentar uma bomba de fenômeno de transporte. Então, falar um pouquinho como vai funcionar. Hoje a gente vê o problema de regressão. No próximo encontro, a gente vai ver um outro método que serve de classificação como regressão, mas a gente vai ser um problema de classificação. Então, a gente vai ver, ele vai apresentar como funciona o método SVM, que é a máquina de vetor de suporte, para uma classificação entre diferentes espécies de uma planta. Da família Iris. E, mais para frente, eu ainda não defini qual vai ser o problema específico. A minha ideia é selecionar uma competição do carro para cada um testar os métodos que foram apresentados aqui, outros métodos, fazerem essa análise e a gente trocar um pouquinho. Porque nos problemas, na medida que você for praticando, ajustando diferentes modelos, são intuições sobre qual variável é relevante ou não, qual método tem mais chance de dar certo, quais são os critérios e parâmetros que influenciam mais no resultado. Beleza? Agora, eu acho que isso podia ser discutido, né? Assim, em vez de definir como é que vai ser, qual vai ser e tal, mas acho que a galera já vai estar com experiência suficiente para discutir, assim, qual vai ser o que a gente pode fazer e cada um tentar implementar de um jeito e tal, não tem um método específico. Não, eu acho que eu me expressei mal. O que eu falei sobre definir é, tipo, eu pensei em selecionar um problema específico, mas ser totalmente livre quanto à abordagem, entendeu? Porque, por exemplo, como funcionam as competições do Kaggle? Ele passa qual é a sua métrica de solução. Aqui, por exemplo, um médio absoluto. Ele vai disponibilizar, fazer uma breve introdução, qual é o dado disponível, e você fica aberto a fazer todo o processamento que você quiser. No final, você gera um CSV, um arquivo. E a gente pode ir comparando o resultado, pode testar os métodos que foram apresentados, outros métodos. E eu acredito que é na discussão e interação entre o que foi produzido que a gente vai gerar muitos insights interessantes. Sobre o conhecimento. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Na verdade, Lucas, eu também acho importante, eu não sei do que o pessoal acha, mas eu tenho me aprofundado um pouco em relação a essa questão de visualização de dados, e eu acho muito interessante também algumas bibliotecas de visualização específicas serem abordadas, né, como o Seaborn, por exemplo, o próprio Matplotlib também, né? Eu acho que também o Python tem o ggplot, né? Eu utilizo geralmente o ggplot2 do R, mas as bibliotecas de visualização, elas são muito importantes nessa parte aí de análise exploratória, né? Então, eu acho que seria importante também trazer diferentes formas de você visualizar o dado, né? Com certeza. Eu particularmente mais no Matplotlib, comecei a ver um pouquinho da Seaborn, mas se a experiência já tem um background melhor, quiser trazer e compartilhar isso para o grupo, seria ótimo. Você participa, né? Eu vou explicar um pouquinho. A ideia é ser um grupo de estudos, mas eu e Karine preparamos um material básico para quem nunca teve um contato, entendeu? A nossa ideia é ir aumentando a complexidade e deixar cada vez mais de ser uma coisa expositiva, mas a gente compartilha junto, estudando e compartilhando conhecimento. Entendeu?
Beleza, beleza. Está sendo bastante expositiva, mas a nossa ideia é, uma vez que os fundamentos, a gente consolidou um terreno básico aí de conceitos, bibliotecas, um kit básico para a galera se virar, a gente seja partir para algumas aplicações. Eu particularmente tenho interesse em estudar redes neurais. Então, eu pensou isso, só que sem conhecer as bibliotecas bases, sem conhecer um pouco dos problemas do learning, entrar já em deep learning ficaria um pouco difícil. Então, a gente começou a fundamentar um pouquinho em machine learning, entrar em regressão, classificação, para depois ir aumentando. Entendeu? Essa foi um pouco o que a gente pensou com o grupo de estudos. Entendi. Faz sentido, sim, até porque para você entender o complexo, você tem que entender o básico, né? Então, essa parte de análise é muito importante. Beleza. Então, beleza, galera. Falou aí, até a próxima semana. Um abraço pra todo mundo. Beijo na bunda, até segunda. Tchau. Um abraço aí, galera. Um beijão, foi boa. Valeu, galera. Obrigadão. Obrigado pela apresentação. É nóis. Valeu, galera. Boa noite, galera. Até a próxima. Se cuidem aí do corona.